Olá, pessoal. Espero que estejam bem. Então, sou Murilo Ferraz e vou apresentar o meu trabalho, comunicação. A música como função de comunicação e interação social de pessoas com paralisia cerebral. Então, a introdução do meu trabalho foi então que este artigo em questão foi um recorte de pesquisa de mestrado concluída, que teve como principal objetivo compreender os usos e as funções da música em uma escola de educação básica na modalidade de educação especial, denominada Albert Sabin. Essa escola está localizada em Maringá, interior do Paraná. Então, essa escola funciona no âmbito da Associação Norte Paranaense de Reabilitação, também conhecida como ANPR, que é uma instituição sem fins lucrativos especializada no tratamento de pessoas com PC, deficiências cognitivas motoras e múltiplas deficiências. Este artigo ele foi dividido em três partes, onde inicialmente trago sucintas definições sobre o que é a paralisia cerebral. Em seguida, busco trazer uma discussão de alguns autores que discutem sobre os usos e funções da música na educação básica. E, por fim, como objetivo principal deste artigo, destaco a função de interação social da música com pessoas com paralisia cerebral. Então, a metodologia usada, tanto na pesquisa e também o recorte dessa pesquisa que resulta nesse artigo, foi o estudo de caso, no âmbito da pesquisa qualitativa, por meio de análise documental, entrevistas semi-estruturadas e a observação participante. Então, neste recorte específico, eu trago dados referentes às turmas de estimulação essencial, ensino fundamental e o EJA, dos professores Rodrigo, Iara, Inéia e Cíntia, como também os trechos das entrevistas com a pedagoga Caroline. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e os dados coletados foram por meio dessas entrevistas semi-estruturadas e das observações participantes. As mesmas ocorreram ali por meados de setembro, de novembro de 2021. Vamos falar então um pouquinho sobre a paralisia cerebral, pessoal, esses aspectos gerais. Então, trago algumas definições sobre a paralisia cerebral. A gente tem que entender então um pouquinho sobre o conceito de deficiência física, que em tese é aparentemente fácil de ser reconhecida, mas o motivo da sua existência e o grau de seu comprometimento apenas são diagnosticados com intervenções médicas. Esse termo reporta-se às lesões ocasionadas nos centros e nas vias nervosas que comandam os músculos e que podem ser causados por infecções em qualquer fase da vida. No contexto escolar, a deficiência física mais comum é a PC, que, de acordo com Leite Prado, é causada pela falta de oxigênio no cérebro. Essa deficiência causa disfunção motora, comprometendo a coordenação motora, a fala e, em muitos casos, impedindo a locomoção, além de múltiplas deficiências. Então, aqui trago algumas definições sobre a paralisia cerebral, que é caracterizada por uma alteração dos movimentos controlados ou posturais dos pacientes, aparecendo cedo, sendo secundária a uma lesão, danificação ou disfunção do sistema nervoso central. E não é reconhecido como resultado de uma doença cerebral progressiva ou degenerativa. O evento lesivo pode ocorrer no período pré-peri, ou seja, na hora, ou pós-natal. Uma lesão permanentemente não progressiva do sistema nervoso em desenvolvimento que afeta o tônus, os reflexos e as posturas, comprometendo o desenvolvimento motor do indivíduo. É um diagnóstico que abrange síndromes clínicas muito diversas em tipo, gravidade, de comprometimento funcional, além de uma variedade de comorbidades clínicas e neurológicas. Essa, então, é uma outra definição, de acordo com as palavras de Pereira, também, que se reportam à paralisia cerebral. Então, nessa segunda parte do meu trabalho, trago então essa revisão de literatura sobre alguns usos e funções da música na educação básica, né? Então, primeiro foram feitas buscas na biblioteca digital e testes de citações com algumas palavras-chave, como uso e funções da música, função da música, educação básica e função da música na educação especial. Desse modo, alguns trabalhos foram encontrados com essas palavras-chave, em quais faço questão de trazer tanto para minha pesquisa, como também aqui para este artigo, para exemplificar melhor e rever mais essa literatura sobre o que
aborda o tema. Então, Souza, né, que é um livro que tem como objetivo principal salientar o que faz a música na escola e a partir das concepções e vivências dos professores da rede básica do ensino fundamental. UMES, em 2004, teve como principal objetivo investigar, aos olhos da direção escolar, quais funções a música tem nas escolas da cidade de Montenegro. Sanchotene, em 2016, que teve como principal objetivo investigar as funções da música em 5 escolas de ensino fundamental da cidade de Porto Alegre. Consequente a isso, Araújo Júnior, então, teve seu trabalho consta como o principal objetivo de realizar uma investigação acerca do processo de inclusão das pessoas com deficiência nas escolas municipais de ensino de João Pessoa. Loureiro, então, teve um trabalho mais direcionado para a educação infantil, que tem como principal objetivo investigar a existência da música e suas respectivas representações entre os aspectos teóricos e políticos da educação infantil. Lopardo, 2014, ao longo do doutorado em educação musical, teve como objetivo principal em sua pesquisa observar, analisar, discutir os diferentes caminhos que uma escola privada de ensino básico em Porto Alegre poderia ter em relação aos usos e funções da música, acerca da sua funcionalidade dentro da escola. E por fim, Gonçalves, em 2020, que tem como principal objetivo discutir a função da música na educação básica a partir dos marcos legais e da literatura e apresentar o esboço de uma proposta pedagógica para as aulas de música nos anos iniciais da educação básica. Esses foram alguns trabalhos que fui elencando sobre os usos e funções da música, voltada para a necessidade de ampliar o conhecimento também, não apenas da educação musical especial, visto que essa temática ainda está em ascensão. Busquei, então, ampliar para essa questão da escola básica, da rede regular de ensino, para também ter um pouco mais de respaldo e, a partir disso, conseguir enxergar essa demanda do uso e da função da música na educação especial. Aí, por fim, no meu trabalho em pesquisa da dissertação, várias funções foram elencadas e para este recorte, então, trago aqui essa função de comunicação e interação social dos alunos lá na Albert Sabin. Aqui trago uma fala do professor Rodrigo. Eu utilizo a música na minha turma com o intuito de promover a socialização e a interação, sabe? E assim, fica um clima mais de descontração e de lazer, né? E com a utilização da música na sala, eu pude perceber que os alunos têm melhorado a oralidade e estão mais participativos nas aulas também. Então, essa é uma função que foi apontada por Sequef e também aparece em outras pesquisas, como já citei agora há pouco nas revisões de literatura, Umes, Souza, Sanchotene e Lopardo, e trazem essa definição de interação como a conexão do indivíduo com os demais e com o seu meio. E a partir da música, essa interação ela pode ser potencializada, certo? Então, observei bastante isso nas falas dos professores em diversos momentos das observações e diálogos com mesmos. Então, pude perceber que os alunos poderiam ter essa questão de essa interação social da maneira de o debate para escolher o repertório, por exemplo, das músicas que os alunos ouviam. Ah, agora eu quero cantar tal música, agora eu quero ouvir tal música, professor. Os alunos que assim era permitida a verbalização, eles conseguiam dialogar entre si, o que é uma maneira de interação. Isso é muito interessante, certo? Outra questão também que foi apontada foi pela professora Neia, que por mais que haviam alguns alunos que não tinham verbalização, a interação também ocorria de maneira bem intensa, através de um olhar, através de um sinal, através de um susto, de um espanto. Então, várias coisas foram podendo ser observadas a partir disso, né? A professora Yara também, a interação com a música através dos gestos. Por exemplo, a professora Yara deixou bem evidente em sua... Eu observei isso, né? Consegui ouvir isso nos momentos de observação, e ela também em suas falas. Então, o aluno queria ouvir tal música, e ele fazia o gestinho, ele não tem a verbalização, mas ele conseguia fazer o gestinho, né? Do pintinho amarelinho, meu pintinho amarelinho, sabe? Então, eu conseguia fazer a borboletinha,
Então, que indicava a professora que o aluno queria ouvir aquela canção de novo, participar e cantar, certo? Então, no contexto da educação especial, manifestações aparentemente simples ou pequenas adquirem um significado muito especial, pois cada conquista é fruto de esforços coletivos e se constituem em uma ação a ser celebrada. Os professores entrevistados afirmam que, mesmo sem a formação em música, consideram as vivências musicais de seus alunos. Há uma preocupação em ouvi-los, em atender suas preferências musicais, e há, portanto, um interesse real em dar o espaço para as músicas que os alunos trazem de casa. Então, nas observações e nas falas dos professores, foi muito possível e ficou claro ver essa questão dessa interação entre o aluno, professor, aluno, meio, o aluno com aluno, sabe? Essa comunicação e interação social ocorreu e é super válida. E agora, sem mais delongas, de considerações finais, digo que este artigo teve como principal objetivo evidenciar a função de comunicação e interação social da música com pessoas com paralisia cerebral. Então, para isso, foi feita uma rápida definição dos conceitos sobre as palavras-chave importantes acerca do assunto, como também um levantamento de dados por meio de uma revisão bibliográfica sobre usos e funções da música no contexto da educação básica. Aqui, dos trechos que ficaram mais evidentes, então, foi o professor Rodrigo, que é a turma em que a função social ficou mais evidente, justamente por ser uma turma de alunos mais velhos, como também alunos menos comprometidos, com maior número de alunos que pudessem ter a verbalização, essa interação e a comunicação, de fato, interação social, comunicação, fica mais evidente, mas como conseguimos observar que nas demais turmas, como da professora Neia, Cíntia, também existe essa interação, só que essa interação se dá nos pequenos detalhes, ou seja, começamos a observar outras maneiras de interação para além da verbalização. Um gesto, um sinal, como o pintinho amarelinho, um espanto, um olhar. A partir disso, conseguimos também identificar essas outras interações que são muito ricas no contexto da educação especial. A professora Neia também era uma turma de apoio, ou seja, esses alunos eles vinham em contraturno para a escola. Eles também tinham um nível de comprometimento menor e com isso também se tornava mais evidente essa questão da interação social por meio da verbalização com os alunos, certo? E, por fim, a pedagoga Caroline também deixa em entrevista evidente que a escola realiza diversos eventos extraclasse, né, com o principal objetivo de promover o lazer, o entretenimento e a interação social entre os alunos. Ou seja, em alguns momentos de intervalo, na época de carnaval, festa junina, essas festas e comemorações sazonais que nós temos durante o ano, a escola promove vários eventos extra-classe, que é justamente que tem esse intuito também de fazer com que os alunos socializem entre si, entre as turmas, né? Então, tanto os pequenininhos como os grandes, o ensino fundamental com o fundamental, o EJA com o EJA, que eles consigam ter essa socialização, essa interação, essa comunicação mais alavancada dentro do contexto da educação especial e dentro do próprio contexto escolar ali da Albert Sabin, certo? Então, rapidamente, sem mais delongas, trago essa apresentação desse trabalho para falar um pouquinho sobre como que foi essa experiência e como se deu essa função das minhas observações das entrevistas feitas dentro dessa pesquisa de mestrado. E, por fim, agora, rapidamente, sem mais delongas, aqui, as referências que foram utilizadas nesse trabalho. Pessoal, desde já agradeço, então, a oportunidade de estar apresentando meu trabalho para vocês. Qualquer dúvida, como vocês podem perceber, tem meu e-mail à disposição. Fico aí à disposição para atender vocês. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.